Deus, ele sabe o que faz. Verso 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos seus pés, dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 3. Quando homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer, para se dirigir ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida.
Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos todos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios na sua presa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém? Comecei do 24, porque aí é onde começa o capítulo 7. Lá no 24. E aí o que acontece? A gente sabe que Jorão era filho de Acabe, filho de Jezabel. O que esses 2 cidadãos fizeram? Introduziram, principalmente Jezabel, introduziram o culto a Baal dentro de Israel. O povo de Israel adorava a Deus, adorava Baal. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra coisa. Era uma bagunça. A ponto de Eliseu falar para eles: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, segue-o. Se Deus é Deus, seguiu-o. Então, ou é uma coisa ou é outra. Aí Jorão
ele assume o reinado, ele assume o trono. E a gente sabe que Jorão, ele anda nos mesmos caminhos de seus pais, bem como o povo de Israel. O rei sem direção, população, povo sem direção. Por causa de Eliseu, o homem de Deus, o rei da Síria parou de molestar. Mas aconteceu que, de repente, o rei da Síria resolveu de novo ir atrás de Israel. E Samaria era a capital do Reino do Norte, uma cidade fortificada, uma cidade murada. E a gente sabe que eles cercam a cidade e o povo se tranca dentro da cidade. E com esse cerco, eles estavam induzindo os israelitas a morrerem de fome. Porque a comida não ia chegar dentro da cidade, o que tinha lá dentro já estava acabando. E o cenário que o autor dos livros dos reis traz é um cenário de caos, mas caos mesmo, uma crise mesmo, uma crise muito profunda, por causa da desobediência do povo de Israel, por causa da desobediência do rei. E eles estavam ali dentro, a fome era tão grande, tão extrema, que eles passaram a vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Ou seja, um animal cerimonialmente impuro, o jumento, e que nem sequer era a parte do músculo, do mocotó, de nada, não era nenhuma dessa parte. Era das piores partes que tinha, a cabeça. A crise chegou e se instalou naquele lugar. E o esterco de pombo, eles usavam para fazer uma espécie de farinha, uma espécie de tempero, para poder se alimentar. Era aquilo dali ou a morte. Nós falamos hoje na escola dominical que quando os nazistas mataram os judeus no campo de concentração, ali na Alemanha, alguns judeus comeram sabão para não perderem a vida. E comeram sabão e sobreviveram. Mas porque Deus cuida de seu povo, Deus tem uma aliança com Israel, Deus tem uma aliança com o seu povo, com a sua igreja, com seus filhos, mesmo que ainda ande em desobediência, mas Deus tem uma aliança, Deus tem misericórdia. E o texto traz mais ainda detalhes sobre esta crise, a ponto de o rei andar ali pelas muralhas da cidade e duas mulheres chegarem, uma mulher chegar para ele e falar assim: rei, me ajuda, porque é o seguinte. Aí ele fala: se o Senhor não te ajudou, não te acode, eu vou te acudir, eu vou te dar farinha ou eu vou te dar uva? Ou seja, da onde que eu vou tirar a farinha, da onde que eu vou tirar a uva para te acudir? Se Deus não está te acudindo, então o que eu vou fazer por você? Aí a mulher vira e fala assim: eu combinei com a minha amiga. Bem, gente, vamos contextualizar. Que é o seguinte: hoje come o meu filho e amanhã a gente come o seu. Eles entraram numa situação tão degradante, tão difícil, a ponto de canibalizar os seus próprios filhos. Tamanha era a crise, tamanho era o caos dentro de Samaria. E aí, quando o rei pensou que já tinha escutado, já tinha visto de tudo, ouvido de tudo, ele rasga suas roupas, suas vestes, e debaixo
estavam ali os panos de saco, que é o símbolo de humilhação ali. Só que o rei Jorão, ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele não se arrependeu. Aquele pano de saco era uma hipocrisia da parte daquele homem. Não era um arrependimento verdadeiro e sincero na vida de Jorão. E aí, Jorão, ao invés de se arrepender e de reconhecer os seus erros, ele diz que a culpa é do homem de Deus. A culpa é de Eliseu. Rapaz, esse negócio está acontecendo porque você, a culpa é sua. Você está mandando eu esperar, você está mandando eu fazer isso, aquilo, outro, mas essa praga, esse negócio, isso é culpa sua. E aí, o rei manda um mensageiro. E a descrença era tão grande, que no versículo 33, ele fala assim: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperarei eu do Senhor? A crise era muito grande, a descrença era muito grande. O contexto do caos, da situação, era por conta da desobediência do povo de Israel. Mas, traçando um paralelo a esse texto, a esse assunto, a gente sabe que muitas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas por uma permissão divina. Muitas vezes nós somos cercados, nós somos sitiados pelos problemas, pelas situações, pelo inimigo das nossas almas, que se levanta contra nós e nos conduz a um extremo desespero, a uma extrema dificuldade. E muitas vezes a gente se fecha dentro desses muros. Muitas vezes a gente se fecha dentro de si mesmos, se fecha dentro desse problema, se fecha dentro das situações adversas e fica ali esperando, talvez somente a morte. Olha para um lado, vê o caos, olha para o outro, vê mais caos ainda, vê mais dificuldade, vê mais tribulação. Porque esse povo já não tinha mais alimento, esse povo estava comendo cabeça de jumento e esterco de pomba. Eles estavam em uma dificuldade muito extrema, muito aguda, muito severa. E quantas vezes na caminhada da nossa vida cristã, da nossa jornada para o reino celestial, a gente se depara com situações que a gente nunca imaginaria que aconteceria conosco, e a gente olha para o lado e não vê recurso, a gente olha para o outro lado e não vê saída, a gente olha para cima, para baixo, só vê problema, tribulação, dificuldade. Mas nesta noite eu quero te dizer, dentro de Samaria ainda havia um homem de Deus que tinha contato com Deus. Aleluia! E mesmo em meio ao caos, ainda há uma esperança. Uma das coisas que Deus me acalma o coração, para saber a direção certa, é quando os irmãos louvam o Senhor. E aí vocês observam o primeiro hino que eles louvam ao Senhor, que está condizendo aqui com esta mensagem. Porque nós estamos sujeitos a passar toda e qualquer adversidade na nossa caminhada. Os dias maus, ele chega, ele vem, mas a gente observa que o quê? Que mesmo em meio a uma prova severa, uma provação severa, Deus ainda tem os seus homens e os seus meios e os seus métodos de prover o escape para o seu povo, para os seus filhos e suas filhas. O contexto aqui era de desobediência.
Talvez você esteja numa prova tão difícil, mas não está em desobediência. Mas você entrou na prova para a faculdade de Jeová, para aprender mais um pouquinho com o seu Senhor. E muitas vezes, o método, a didática, a pedagogia de Deus, a gente não gosta desse negócio. A gente muitas vezes não aceita e não quer. Mas a Bíblia fala que Deus tem um caminho na tormenta, que mesmo que os mares estejam rugindo, bramando, mas a Bíblia diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve, Ele é soberano, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo, quando Ele morre e ressuscita, e antes dEle falar para os seus discípulos cumprir essa árdua tarefa da pregação do Evangelho, Ele já traz logo sua credencial dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus, o Todo-Poderoso, Ele está contigo. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele não está alheio, Ele não está cego, Ele não está com os olhos tampados, Ele não está com os ouvidos agravados para não ouvir a sua oração. E aqui, o rei, ao invés de se voltar para Deus, de valorizar o homem de Deus, ele coloca a culpa no homem de Deus. Muitas vezes a gente está diante de uma situação tão severa, que às vezes a gente não consegue enxergar e entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente fica tão abalado, tão atribulado, que a gente começa a questionar a Deus, a gente começa a colocar a culpa nos outros, mas não é assim que deve ser. Nós temos que parar, observar e analisar o porquê desta prova, o porquê desta situação. Antes de chegar na cidade de Gadara, houve-se uma tempestade no mar, porque Satanás sabia que quem estava chegando para resolver o problema daquele que ninguém conseguia resolver, ele sabia que estava chegando Jesus Cristo de Nazaré para libertar o endemoniado gadareno daquelas algemas daquele cemitério, as algemas físicas e as algemas espirituais. E possivelmente essa tempestade foi uma ação maligna para que viesse interromper. Mas o que a gente aprende, aleluia, quando Jesus Cristo, Ele está indo ao encontro da sua vitória, ao encontro da sua bênção, pode se levantar mares, as coisas podem ficar ao contrário, adverso, aleluia, mas Ele está chegando, e não há nada que impeça de Jesus Cristo chegar na tua vida, trazendo vitória, trazendo resposta, aleluia. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus está presente em nosso meio, aleluia! A palavra de Deus me mostra e te mostra que quando a viúva da cidade de Naim está saindo pelas portas com o seu filho,
a sua única esperança, o seu filho primogênito, ela sofrera o duro golpe e perdeu o seu marido. Agora ela sofre o duro golpe de perder o seu único filho varão. E ela está ali levando para enterrar, para sepultar a sua esperança, para sepultar o seu ente querido. Ela já tinha feito isso uma vez e agora novamente ela estava voltando àquela mesma cena, aquela cena degradante que havia abalado ela psicologicamente. Mas quando ela cruza as portas da cidade, de repente entra Jesus Cristo de Nazaré e dá uma ordem: para esse enterro agora. Aleluia! Porque o dono da vida, ele chegou, aleluia. E quando o dono da vida, ele chega e ele dá ordem, todos e tudo tem que se submeter ao seu poderio, à sua majestade e à sua grandeza. Aleluia. E assim é na tua vida. Talvez você esteja caminhando e acha que a sua vida está caminhando para a morte, para o abismo, para o desespero. Mas nesta noite eu quero te dizer, Jesus Cristo Todo-Poderoso, Ele nesta noite dá uma ordem a teu respeito para te dar vitória. Aleluia. O Todo-Poderoso, aleluia. Como foi lido no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Não tropeçarás com o teu pé em pedra. Sabe por quê? Porque então encarecidamente Ele te amou. Livrar-o-ei e o glorificarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ama o meu nome. Aleluia. Glória a Deus! Oh, glória! Esse é o Deus que cuida de você. Aleluia! Esse é o Deus que me faz em Romanos capítulo 8 agora, dizendo: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E voltando ao texto do segundo livro dos Reis, aqui, Eliseu, ele prediz a abundância de alimento. Mas o mensageiro do rei, o oficial lá, incredão, a gente na faculdade de teologia começava a falar assim: fulano é incredão, ó, não crê não. O mensageiro lá, incrédulo, falou assim: Deus vai abrir o céu e vai cair no seu... Oh, irmão do céu, para que como vai falar um negócio desse? Olha só, na luta, o que a gente aprende aqui? A luta, ela faz muitas vezes a gente murmurar. Mas a gente não pode permanecer murmurando. Porque esse homem teve esta infeliz fala, dizendo, olha só o que ele fala aqui, ó. Porém o capitão cujo braço o rei se apoiava, estou no capítulo 7, verso 2. Respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém não comerá. Na hora da provação, na hora da luta, nós temos que vigiar ao máximo, para nós não termos essas atitudes de incredulidade e falar palavras mal faladas e perder a nossa bênção. Esse homem desafiou o poder de Deus, desafiou a grandeza de Deus. E hoje na escola dominical a gente lê o quê? Lucas 1,37. Porventura alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Aos homens as coisas podem ser impossíveis, mas para Deus não há nada impossível. E aqui, seguindo o capítulo 7, o homem de Deus falou que amanhã
a vitória viria. Vocês cantaram, né? Que a vitória, ela chega. Ela foi cantada, o primeiro hino teve uma parte sobre isso. Que a vitória, ela chegaria. A vitória, ela chega. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Deus, mesmo no meio do caos, Deus está trabalhando, Deus não está dormindo. A Bíblia fala que aquele que te guarda, o guarda de Israel, ele não vacila, ele não cochila. Isaías fala, 64, que no convívio nunca se ouviu, nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que neles espera. Se você espera em Deus, Deus está trabalhando por você. Mesmo que você não veja saída, mesmo que você não veja solução, Deus está trabalhando para depois, não é aquele louvor ao Senhor que diz, a vitória está depois da muralha, acredite, você vai conseguir, com poderes, esse nem que eu esqueci a parte dele. Então, irmãos, a vitória está depois da muralha. Chaga Sobrinho, um hino maravilhoso. Tem vitória para o seu povo após a luta, após a adversidade. E Deus tem os seus meios. Aí de repente aparece 4 leprosos. E muitas vezes a vitória da parte de Deus, ela vem de formas que muitas vezes você nem imagina como é que vai. A vitória vai vir de 4 leprosos. Olha só. O improvável, que não tinha, mas a Bíblia me diz em 1 Coríntios, se esse é o capítulo 1 ou capítulo 2, que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E Deus usa as coisas vis e pequenas deste mundo para confundir aquelas que são e aquelas que pensam que são. Nosso Deus é mestre em confundir a mente do ser humano. Sabe para que isso? Para colocando o ser humano no seu devido lugar e ele deixando bem claro que ele é Deus. E que a gente precisa dele. E olha só, irmãos. Aí de repente, aparece 4 leprosos. A cidade estava fechada. Estava todo mundo fechado, trancado. Os leprosos tinham que morar fora da cidade. Pela lei de Moisés, os leprosos ficavam nas suas vilas, nas suas cidades de leprosos. E de repente esses homens falam, é o seguinte, se a gente entrar lá, não vai encontrar nada. Se ficar aqui, vamos morrer. Então vamos fazer o seguinte, eles fizeram um conselho ali, uma reunião, e deliberaram, vamos fazer o seguinte, vamos lá na Arraial dos Círios, porque se a gente ficar, o bicho pega, se correr o bicho come, não é assim? Não é desse jeito? Ou seja, já estamos condenados à morte por causa dessa lepra, e estamos condenados à morte por causa da doença, ou por causa da fome, então não tem mais recurso. Vamos lá atrás dos Círios, porque talvez ele se compadece de nós, vê a gente tudo desse jeito, e aí ele dá um alimento para a gente, alimenta a gente, deixa a gente viver com vida, deixa a gente ficar com vida. Aí, eles esperam anoitecer, e aí de repente, eles chegam lá na cidade, ou lá no arraial, no acampamento dos Círios, e não vê ninguém. Vê cavalo amarrado, jumento amarrado, tudo ali. E aí eles entram no acampamento e começam a comer, e come, e vão comendo. Aí de repente que a barriga estava cheia, agora nós vamos ficar rico. Aí começou entrando de tenda em tenda, pegando tesouro, botando no meio dos bolsos, botando na sacola, enterrando, botando e guardando. Mas Deus estava trabalhando por um povo que também estava lá trancafiado. O povo estava trancado lá dentro de Samaria, mas Deus estava cá fora trabalhando, aleluia.
Às vezes nós estamos presos nos nossos problemas e dificuldades, mas Deus está além de onde você está trabalhando para você, usando métodos que você nem entende e nem sabe o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Aí como Deus conduz toda a situação, os camaradas, depois de empanturrarem, de ficar empachado, eles falam assim: rapaz do céu, nós estamos esquecendo um negócio. Nós estamos esquecendo, meu Deus do céu, a gente não pode pecar mais ainda não. Meu Deus do céu, nós temos que ir lá na cidade de Samaria e avisar para esse povo que tem comida, que a gente hoje é dia de boas novas, nós temos que correr e avisar. Hoje, nesta noite, é dia de boas novas na tua vida. A vitória chegou. Aleluia. E aí, eles vão correndo. E aí eles chegam, avistam o porteiro e grita: avisa para o rei que tem comida lá no acampamento dos sírios, que está uma bênção, lá é banquete. Aí os porteiros lá, os soldados foram correndo, falou: rei, tem uns 4 meio mal acabados ali fora, que está dizendo que tem comida lá no arraial do Ciro. Ei, que conversa, rapaz, isso aí é artimanha dos sírios. Eles fizeram, sabe o quê? Eles se esconderam na montanha lá, para quando a gente chegar, e eles pegar a gente de surpresa, e levar a gente. Faz o seguinte, ainda sobrou 5 cavalos ainda, né? Sobrou 5 aí só. E manda esses aí, vamos lá na frente, porque se morrer, morre só vocês, a gente não. E aí, de repente, quando esses homens chegam, eles atestam com os seus olhos que era verdade aquilo que estava acontecendo. E de repente, os soldados retornam a Samaria. Aproximadamente eles percorreram 40 quilômetros, fazendo uma varredura para ver se não tinha nenhum inimigo. E aí eles voltam para a cidade de Samaria e falam: rei, confere, viu? A notícia é verdadeira, não é fake news não, viu, rei? O negócio procede. Aí sabe o que aconteceu? O povo estava à fome. Quem já passou fome extrema, muitas vezes faz coisas absurdas. E o povo, quando soube que tinha comida, ele sai correndo pelas portas da cidade. E aquele homem que desafiou a Deus, viu a comida chegando, mas morreu pisoteado, porque desafiou o poder de Deus, não acreditou, somente com os olhos contemplou a bênção, mas não desfrutou da bênção de Deus. Agora o povo estava novamente comprando comida, o preço ainda estava meio alto, mas agora já estava mais próximo da realidade. Agora o povo tinha alimento, agora o povo tinha, aleluias, dignidade novamente. Deus deu livramento através do homem de Deus, através da palavra de Deus. Nesta noite, saia daqui abençoado, saia daqui crendo nesta palavra, que Deus, no meio da tua adversidade, Ele tem os seus caminhos, os seus meios, os seus métodos para te abençoar. Tu não vai morrer nesta prova, tu não vai morrer nesta luta, porque tu serve um Deus todo-poderoso. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Você que está passando por uma situação difícil e delicada na sua vida. Você que está passando uma luta, vem aqui à frente. Você que está passando uma dificuldade que você vê que é só Deus para fazer por você. Vem aqui à frente. Aleluia. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Você que está passando uma prova, uma situação difícil. Aleluia. Vem aqui à frente, nós vamos orar.
Você que ainda não aceitou a Cristo, ou está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui à frente reconciliar-se com Deus. Para que Deus te tire dessa tormenta, Deus te tire dessa prova, dessa situação. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você que está nos assistindo, participe dessa oração em nome de Jesus. Creia no milagre de Deus. Você que ainda não aceitou a Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo e no Evangelho. E Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Está diante de Ti, Senhor, as Tuas filhas, ó Pai Santo, que estão apresentando uma causa, Senhor, uma demanda diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus amado, o Senhor conhece a necessidade de cada uma delas, ó Deus. Eu não conheço, mas o Senhor sabe. Pai, o Senhor é o Deus poderoso para dar vitória, para preparar o caminho, para abrir as portas, para operar o milagre, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita as tuas filhas nesta noite, com teu poder e graça, com teu poder e glória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai cessando toda a tribulação, toda a tormenta, meu Deus amado, todo embaraço na vida das tuas filhas, ó Pai, em nome de Jesus. Visita também a tua igreja, meu Senhor. Eu não sei, ó Pai, qual é a necessidade, qual é a demanda de cada um dos teus servos, mas o Senhor é um Deus milagroso, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que opera maravilhas. Em nome de Jesus nós ministramos sobre a tua igreja, sobre os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, que saia daqui abençoados, debaixo das tuas potentes mãos, meu Senhor da glória. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com provisão, abra as portas, Senhor, visita o emocional, o espiritual, meu Deus amado, onde porventura está precisando de um ajuste e de um mover da parte do Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, sejam abençoados, ó Deus, e assim como o Senhor nos trouxe em paz, Senhor, leva-nos em paz debaixo das tuas potentes mãos, Senhor da glória. Abençoa a tua igreja, os teus filhos, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, terça-feira nós temos culto de ensino. Nós vamos ministrar o 3º capítulo de 1 Tessalonicenses. Quarta-feira, círculo de oração a partir das 4 horas. À noite, oração. Terça-feira, após o culto, tem a oração da nossa campanha. Quinta-feira não tem culto. Quinta-feira não haverá culto, porque dia 4 é a abertura do nosso congresso, da festividade de aniversário, 18 anos da Congregação Betel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar orando, para que Deus faça maravilha nesses 4 dias de festa, nesses 3 dias, 4 cultos, né? Nesses 3 dias de festa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que Deus te surpreenda de forma positiva e que você receba a sua bênção e testifique na casa do Senhor. Vai ter o sorteio.